Ele surgiu como um goleiro de um time pequeno. Terminou como um dos atacantes mais temidos da história do futebol sul-americano. Foi artilheiro em tudo que disputou, de Copa América a Olimpíadas, de campeonato italiano ao campeonato uruguaio. Criou jogadas, quebrou recordes, mudou a forma de jogar no ataque. Conquistou o mundo antes mesmo da primeira Copa do Mundo ser sonhada. E quando ela chegou, também fez parte desta glória. Foi um dos responsáveis em criar a lendária e simbólica Volta Olímpica. Mas, por que este nome não é lembrado como deveria? Fique com a gente até o final e descubra quem foi esta lenda esquecida do futebol, que revolucionou o jogo como conhecemos em apenas 7 partidas. Pedro Petrone Schiavone nasceu em Montevidéu em 11 de maio de 1904. Foi um espetacular centroavante. Era também conhecido como El Perucho e astro da Celeste uruguaia. Ainda jovem, era apenas um verdureiro, mas aos 16 anos ingressou no terceiro quadro do pequeno clube uruguaio Solferino, como goleiro. Em 1923 foi para o Charlie, ainda vestindo a camisa número 1 de goleiro, mas logo passou para atacante, no momento que o time mais necessitava, para sair das últimas colocações do campeonato da primeira divisão uruguaia. Em sua estreia, marcou 4 gols contra o Clube Atlético Lito. Em 7 jogos no ataque do Charlie, Petrone já recebia sua primeira convocação para o selecionado uruguaio. Queria disputar naquele mesmo ano a Copa América. Sua estreia na Celeste aconteceu contra o Paraguai, em 4 de novembro de 1923. E tornou-se campeão e artilheiro naquela edição, com 3 jogos e 3 gols. O que Petrone fez contra o Paraguai neste Sul-Americano de 1924 foi de arrepiar, até mesmo para os narradores mais experientes. O juiz da partida apitou uma falta no meio do campo, uns 35, 40 metros do gol, longe, muito longe para tentar qualquer coisa. Mas Petrone olhou, pegou a bola com muita convicção e os paraguaios correram para montar uma barreira. Mas o goleiro paraguaio Denis levantou os braços, mandou abrir a barreira, porque queria uma visão limpa, queria ver Petrone. Foi a única coisa que ele conseguiu ver. Petrone correu e chutou a bola com uma força de quem carrega um país nos pés e soltou um canhão. Uma explosão, um estrondo no silêncio daquele estádio. A bola atravessou o campo como um míssil e explodiu nas redes. Nenhuma câmera lenta daria conta de explicar. O goleiro mal teve tempo de reagir. Só baixou os punhos atônito. Os zagueiros se entreolharam, em choque. Ninguém dizia uma palavra, e nem precisava dizer. Todos ali entenderam. Estavam diante de algo diferente, de uma lenda, de um artilheiro, como o mundo nunca tinha visto até então. Petrone foi convocado para disputar os Jogos Olímpicos de 1924 em Paris, na França. A Celeste uruguaia venceu por 7-0 a seleção da Iugoslávia na fase preliminar. Na primeira fase, vence os Estados Unidos 3-0. Nas quartas de finais, encara a dona da casa e vence a França por 5-1, Petrone marcando um gol. Na semifinal, o jogo mais difícil, contra os Países Baixos, registrando um placar de 2-1 para os uruguaios. Ele já tinha balançado as redes 10 vezes até aquele momento. 4 desses gols foram na própria Olimpíadas. Gols gloriosos, gols que faziam tremer a arquibancada. Mas aquela tarde, contra o Países Baixos, nada, nem um mísero golzinho. E para Perucho, isso foi quase que uma tragédia. O jogo estava empatado 1-1. Quando o árbitro assinalou um pênalti para os uruguaios,
a chance de ouro. Petrone, como sempre, correu determinado. Pegou a bola com firmeza, ia bater, ia resolver. Mas seu companheiro Cea tirou a bola de suas mãos e deu para Heitor. Era ele que ia bater. Petrone não discutiu, mas dentro dele algo desmoronou. No vestiário, enquanto os companheiros comemoravam a vitória com euforia, ele chorava, silenciosamente. Chorava como quem sentia que havia falhado, não com o time, mas com ele mesmo. Naquela noite, saíram do estádio caminhando a pé, por 10 quarteirões até a concentração. 10 longos quarteirões para ele. Petrone carregava uma angústia no peito, do tamanho do Maracanã. Mas o futebol, esse teatro imprevisível da vida, sempre dá a segunda chance aos que não desistem. Poucos dias depois, ali estavam eles, novamente em campo, desta vez com o coração em chamas e a alma em festa. Era a final. Eles estavam prontos para conquistar a medalha de ouro, e assim eles fizeram. A grande final acontecia em 9 de junho de 1924. A seleção uruguaia conquistou a medalha de ouro por 3-0 contra a Suíça. Gols registrados por Petrone, Cea e Romano. Após a conquista, os uruguaios deram uma volta completa no campo, andando pela pista, acenando para a plateia, inaugurando um gesto que ficaria conhecido como a Volta Olímpica. É isso mesmo, a Volta Olímpica foi criada em 1924 na França pelos uruguaios, após conquistar a medalha de ouro no futebol. O jornalista Lourenço Bacler Berria não poupou palavras para descrever o impossível que Petrone fez em campo. Sua crônica virou uma poesia. Escuta só. Perucho salta. Es el malabarista del que hablan los críticos franceses. En el aire, su cuerpo de atleta se retuerce como si bailara con la gravedad, se esquiva del rival con un movimiento tan increíble que parece doler, las caderas hacia un lado, el pecho firme, la espalda doblada hacia atrás, vencida. Sus piernas enormes comienzan a abrir espacio, abriendo un nuevo camino en el campo. Al final de él, el portero está allí, solo, saltando de un lado a otro, tratando de confundir a quien avanza. Se agacha, se levanta, simula un amague. Está listo. O cree que lo está. Pero Perucho parece no verlo, de verdad. Sus pulmones se llenan de aire y un soplo azul celeste. Ahora está a 20 metros del gol, de su gol. Nosotros, con 15 años, no logramos gritar. Los ojos no bastan, 2 son pocos para ver tanto. Da 2 pasos. La pierna izquierda dispara. Toque seco. Snap. Pensé que había fallado. Pero entonces, una sombra redonda vibra con violencia dentro de la red, como si quisiera arrancarla del suelo. Petrone. El goleador. El centrodelantero total. Un hombre capaz de cambiar el destino de un partido en un solo instante. Un minuto. Un disparo. E todo se transforma. E estas palavras marcaram o que eram os jogos com Petrone. Ele retorna para o Uruguai e pede ao Charlie sua transferência ao Nacional, que comemorava suas bodas de prata de sua fundação, de 1899, chegando para reforçar o ataque. Ele acaba ofuscando o centroavante Ángel Barloco, este um craque muito festejado, um jogador do selecionado uruguaio. Petrone demonstrava ser um jogador fenomenal. Era muito rápido, podia correr 100 metros em 11 segundos e já era artilheiro das Olimpíadas e considerado o passe que revolucionaria o campeonato uruguaio. O Nacional, naquela época, também contava com a presença de Héctor Castro. Ainda em 1924, Petrone volta a ser campeão, artilheiro e eleito melhor jogador do torneio. Foi o primeiro jogador a ser artilheiro de mais de uma edição. Poderia ter conquistado um feito maior ainda, se não fosse uma séria lesão no joelho esquerdo, durante uma partida contra o Barcelona na excursão do Nacional em 1925.
interrompendo suas atividades. Aliás, foi a primeira operação de menisco realizada em Montevidéu. Petrone só voltaria a vestir a camisa do selecionado em 1927. Mesmo com rendimento inferior aos anos anteriores, foi novamente artilheiro da Copa América, mas ficando com o vice-campeonato. Em 1928, novamente nos Jogos Olímpicos, agora em Amsterdã, no Países Baixos, iniciou uma primeira fase enfrentando os donos da casa, vencendo por 2-0. Nas quartas de finais, uma vitória fácil de 4-1 na Alemanha, com 2 gols de Petrone. Na semifinal, enfrentaram a Itália, vencendo a partida por 3-2 e chegando na final como favorito. Afinal, encontraram a vizinha Argentina. No primeiro jogo, em 10 de junho, houve um empate de 1-1, com gol do Petrone. Fazendo o jogo de desempate, naquela época ainda não existia cobranças de pênalti para desempatar um jogo. No Estádio Olímpico de Amsterdã, em 13 de junho de 1928, deu a vitória marcante aos uruguaios por 2-1. Em 1929, Petrone disputou sua última Copa América, participando somente do jogo de estreia, sem marcar nenhum gol, sendo derrotado pelo Paraguai por 3-0. Em 1930, a Copa do Mundo foi realizada no Uruguai. O time era muito celebrado entre os selecionados mundiais, devido aos seus feitos na década de 20. Petrone jogou com uma lesão, que permitiu apenas o jogo de estreia, em 17 de julho. Na vitória de 1-0 contra o Peru, a Celeste se tornaria a primeira campeã mundial. No ano de 1931, recebeu várias propostas da antiga Firenze, atual Fiorentina, clube este fundado em 29 de agosto de 1926, na cidade de Florença, na Toscana, e chegaria pela primeira vez na elite do futebol italiano, trazendo o seu primeiro estrangeiro da história. Petrone, naquele momento, não poderia ir para a Itália e fechar seu contrato em liras, devido ao fato que o Nacional não o liberaria se acaso não retirasse seu pedido de passe que estava no Peñarol. Petrone não estava perdendo somente uma proposta em mostrar seu futebol na Europa, mas também as vantagens e um ótimo ordenado. Junto a ele, os italianos queriam seu parceiro de seleção, o jogador Ernesto Mascheroni. Para esta contratação, os dirigentes da equipe violeta conseguem trazer do Uruguai o afamado Petrone, que fez jus ao seu renome, sendo autor do primeiro gol no estádio Artemio Franchi, na época ainda nomeado de Giovanni Berta. Sua estreia foi no amistoso no qual marcou 11 gols, uma vitória de 11-0. A Fiorentina, como estreante, ficou com o honroso 4º lugar naquele ano. Petrone, não teve dúvida, né? Foi o artilheiro do torneio, com 25 gols em 27 jogos. Os seus 25 gols foram por 80 anos um recorde, 5 deles no confronto contra o Modena. Este recorde foi exclusivo para um uruguaio, em uma só temporada na Itália, só igualado em 2011 por Edson Cavani. Na sua segunda temporada no Calcio, assim como era conhecido o futebol na Itália, Petrone foi deslocado de centroavante para meia-direita, pelo técnico Hermann Fresner. Mesmo assim, marcando 12 gols. Logo, se desentendeu com o técnico, sendo multado com 1 mês sem salário e afastado do elenco. Embora Petrone fosse amado pela torcida e levava consigo uma reputação por onde andava, encontrava-se insatisfeito e resolveu voltar para o Nacional em 1933. Dizia ele estar com saudades de sua pátria. A bordo do navio Júlio César, em trânsito até Montevidéu, pararam no Rio de Janeiro, em 5 de abril daquele ano. Conversou com repórteres e fãs do seu futebol, alegando estar preso a um contrato com a Fiorentina. Por isso, abandonou inesperadamente a Itália. Ele dizia ter seguido para a Itália cheio de esperança e contando em levar uma vida mais folgada. Deixei a Fiorentina
porque só ganhava para correr, afirmou Petrone. Mas recebeu uma ótima oferta do Nacional e decidiu voltar para o Uruguai. Saiu sem comunicar os diretores da Fiorentina, pois se eles soubessem, iriam aumentar a oferta. Mas ele preferiu ser bem pago em sua terra. Outro time italiano que estava interessado em seu passe era a Juventus, mas nada o encantou. Petrone reclamava que fazia 15 partidas que não jogava, que estava levando a vida na fralda, como se diziam na época. Para Petrone, o desafio de vestir novamente a camisa do Nacional ao lado de José Nasazzi e do brasileiro Domingos da Guia era quase a realização de um sonho, e assim fez, em 1934, encerrando um jejum tricolor que perdurava desde 1924, uma década passada. El Perucho foi o artilheiro do time com 17 gols. No início desse mesmo ano, foi suspenso pela FIFA, após denúncia da Fiorentina pelo seu abandono irregular antes do fim do contrato. Deixou o futebol aos 30 anos de idade e montou um aras para a prática do turf, ao lado do amigo Carlos Gardel, famoso cantor de tango. Foi proprietário do cavalo Amor Brujo e correu diversas provas do hipismo internacional. Estreou nas corridas em 1935. Competiu também em provas no Centro Hípico da Gávea, no Rio de Janeiro. Era um cavalo macho, zaino, criado por seu Alfredo Atacavetti, no cruzamento entre Salvet First e Embrujada. Sim, esses eram os pais do cavalo. Ele foi montado pelo uruguaio Justino Batista, irmão de Salustiano e Timóteo, ambos muito atuantes no hipismo uruguaio. Em 1936, foi montado pelo jockey Juan Brondo. Petrone ainda batizou seu aras, ironicamente, de Fiorentina, demonstrando uma certa paixão pelo clube italiano. Em seu histórico, somos 146 gols em 128 jogos pelo Nacional. E pela Fiorentina foram 37 gols em 44 partidas. Sua última partida pela seleção uruguaia foi contra o Peru, em 18 de julho de 1930. Petrone faleceu em Montevidéu, em 13 de dezembro de 1964, aos 60 anos. Petrone provocou uma revolução no futebol mundial. Rápido, ágil, com um chute que encurtava a distância. 7 partidas foram suficientes para consagrá-lo no início de sua carreira. Uma lenda do futebol uruguaio que marcou o futebol com força e talento. E aí, curtiu essa história? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou da trajetória do goleador uruguaio Petrone. Compartilha com os amigos, porque histórias como essa merecem ser lembradas e contadas e jamais esquecidas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, com a incrível história do jogador brasileiro Telefone. Alô?